viajantes que chegaram ao Rio de Janeiro a partir do século XVI não se maravilhavam apenas com as belezas naturais da cidade. No alto dos morros, as igrejas podiam ser vistas a grandes distâncias. Escolher um ponto alto do território não indicava apenas o poder das igrejas. De frente para o mar, mas em cima dos morros, elas ficavam protegidas. No marco inicial das cidades, as igrejas, não só pela sua posição privilegiada no alto, mas também demarcando o caminho, elas foram os elementos que definiram o primeiro traçado urbano da cidade do Rio de Janeiro. E era um pouco o que acontecia em outras cidades também, as primeiras cidades, como Salvador, como Recife. Os religiosos ocuparam 4 morros. Os jesuítas ficaram no Morro do Castelo, os beneditinos no Morro de São Bento. Os franciscanos se instalaram no Morro de Santo Antônio e os carmelitas no Morro da Conceição. O quadrilátero formado delimitou a área urbana do Rio de Janeiro até meados do século XIX. Você tinha assim, os pontos elevados que eram os morros e nesses pontos elevados se localizavam as igrejas. Tá? Com o desenvolvimento da cidade, especialmente a partir do século XIX e XX, um crescimento muito avassalador, né? O primeiro espalhamento da cidade pela periferia e depois as construções verticais. Tá? Então aquele impacto das igrejas na cidade foi cada vez mais diminuindo. Muitas igrejas erguidas no Rio de Janeiro entre os séculos XVI e XVII já não existem mais. A igreja dos jesuítas, por exemplo, foi demolida junto com o Morro do Castelo, em 1922. Depois é que a cidade foi se expandindo, então, para o que hoje chamamos de Zona Sul, a própria Zona Norte. Mas mesmo na Zona Norte, certos bairros como Tijuca e tal, ainda são os quarteirões muito formados em torno das igrejas das paróquias, que são bem antigas, feitas ali. A partir do século XX, as transformações da paisagem urbana carioca se acentuaram. Os casarões do centro da cidade foram dando lugar a prédios cada vez mais altos. Apertadas entre os arranha-céus, as igrejas foram perdendo a vista privilegiada do Rio de Janeiro. Com as mudanças urbanas do Rio de Janeiro, se valorizou muito mais a dimensão laica, a dimensão chamada de profana, do que a dimensão religiosa. As igrejas ficaram num segundo plano. Isso deu a elas uma possibilidade de declínio, de decadência e de sucateamento. As igrejas passam a ser realmente centros de formação e de celebração daqueles que acreditam. Não são mais a cidade não gira mais em torno do templo da igreja, né? O templo está na cidade como testemunho de que naquela cidade tem um grupo de pessoas, ou vários grupos de pessoas que acreditam naquela religião. Apesar de não definirem mais o espaço urbano do Rio de Janeiro, as igrejas continuam a atrair visitantes. A arquitetura imponente e a arte sacra do interior enchem os olhos do público. Recentemente, muitas delas passaram por reformas e o objetivo é conservar a memória histórica da cidade. Com esse furor meio de antiguidade do Rio de Janeiro, as igrejas passaram a ser vistas puramente como arquitetura. Então elas desvincularam a dimensão da sua monumentalidade daquilo que é a sua posição religiosa. E isso facilitou um pouco o próprio desenvolvimento delas. As pessoas visitam muito mais porque não há essa relação mais direta entre a fé católica e a visita à igreja. As igrejas viraram monumentos do Rio de Janeiro por essa construção da ideia de memória na cidade.